Um moleque de 19 anos virou a maior venda da história do Vasco, foi parar na Premier League e poucos meses depois foi convocado para uma Copa do Mundo. 35 milhões de euros num atacante que 2 anos antes ouvia a vaia da própria torcida. Como é que se sobe tão rápido assim? A parte que quase ninguém conta é onde essa história começou de verdade. Eu vou te levar pela rota inteira, parada por parada, e no fim você vai ter argumento para cravar a pergunta que está dividindo mesa de bar Brasil afora. Esse menino tá pronto para a Copa? Ou é aposta grande demais para a idade dele? Para entender o centroavante de 35 milhões de euros que está na Copa, você tem que voltar bem atrás, para dentro de São Januário. Quem olha só para o Ryan artilheiro ou só para a cifra da venda, perde o principal. O motivo de esse moleque ter uma ligação com a camisa e uma cabeça que não batem com a idade. Isso vem lá de trás, da origem dele. E a origem do Ryan é diferente de tudo que vem na sua cabeça quando você ouve falar de mais uma joia da base. A tendência, quando aparece um nome novo assim, é jogar todo mundo no mesmo balaio. Mais uma joia da base que explodiu. Igual a tantas que a gente vê surgir toda a temporada. Só que botar o Ryan nesse balaio genérico esconde justamente o que faz ele diferente. Esse moleque cresceu dentro do clube, desde pequeno. E crescer dentro de um clube grande cria um tipo de vínculo, de rodagem e de cobrança que uma promessa qualquer não tem. Quando você ignora isso, perde a explicação para a coisa mais importante da carreira dele. Porque ele aguentou uma pressão que quebra a maioria dos moleques na idade que ele tinha. A chave está na infância, dentro de São Januário, e em números de base que fogem completamente da curva. Que números são esses? Já vou chegar lá. Pois é, o Ryan é, ao pé da letra, um filho do Vasco. O pai dele, o Valkmar, jogou no clube entre 95 e 2000, e quando pendurou as chuteiras, virou funcionário do departamento de base. A mãe também trabalhava no Vasco no setor de esportes aquáticos. Então o moleque entrou na base Cruz Maltina com 6 anos de idade e foi criado, literalmente, dentro de São Januário, e olha o tamanho do fenômeno que ele já era. Até os 11 anos, somando futsal e campo, o Ryan já tinha marcado 280 gols. 280! Esse é o cara que aprendeu a jogar bola no mesmo lugar onde o pai batia ponto. Por isso, a camisa pesa diferente para ele. E por isso, a cabeça já vinha blindada antes mesmo de ele virar profissional. Só que aí vem a parte estranha. Se ele já era esse fenômeno na base, por que demorou tanto para explodir no time de cima? Porque teve sim uma fase dura no meio do caminho. Uma fase que a torcida quase apagou da memória depois que ele estourou. Quem só lembra do Ryan dos 20 gols acha que foi tudo ladeira abaixo, do pé para a bola, sucesso atrás de sucesso. Não foi. Teve um momento ali em que esse menino podia ter virado só mais uma promessa do Vasco que murcha antes de vingar. A pergunta é, como é que ele não murchou? Antes de eu te contar como ele não murchou, faz uma fé aqui. E se inscreve no Rotas do Esporte. É aqui que a gente destrincha a carreira desses caras, parada por parada, do jeito que mesa de bar gosta. Inscrito? Então bora, porque essa fase dura do Ryan tem um detalhe que muda tudo. Hoje todo mundo lembra do Ryan já pronto, dono do ataque. Mas em 2023 e 2024, a realidade era outra. Ele jogava pouco, era reserva, e chegou a ouvir vaia da arquibancada de São Januário. E isso é mais perigoso do que parece. Estourar cedo demais costuma quebrar moleque. Vem a pressão, a comparação, a ansiedade de corresponder antes da hora. E um monte de joia some nesse ponto exato da carreira. Some e nunca mais volta. Para piorar, o clube tinha uma decisão difícil na mão. Apareceu dinheiro de fora para levar o garoto, e o Vasco precisou escolher entre faturar rápido ou segurar a aposta. Essa fase ruim, que parecia só tropeço, foi exatamente o que lapidou ele. E teve uma jogada de bastidor que mostrou o quanto o clube acreditava no que tinha em casa. E aqui dá para ver o tamanho da paciência que essa história exigiu. O Ryan estreou em janeiro de 2023 no Carioca, com 16 anos, 5 meses e 16 dias. Virou o jogador mais novo a entrar em campo pelo Vasco no século XXI. O primeiro gol como profissional veio em junho daquele ano,
contra o Internacional, mas foi só isso, um gol em 8 jogos no ano inteiro. Em 2024, ele seguiu no banco, ouviu vaia e respondeu com um golaço de fora da área contra o Criciúma. Fechou aquele ano com 33 jogos, 2 gols e uma assistência, número de quem ainda estava brigando por espaço. E foi bem nesse momento, com o moleque oscilando, que o Lyon, do John Textor, bateu na porta. Ofereceu 14 milhões de euros mais o abatimento de uma dívida com o Botafogo. Dinheiro fácil para um clube endividado. E o Vasco disse não. Apostou que aquele garoto, ainda reserva e vaiado, valia muito mais do que aquilo. O tempo deu razão ao Vasco, mas, para a cifra virar realidade, faltava a virada. E ela tem nome e ano: 2025. Porque teve um momento exato em que o Ryan deixou de ser promessa e virou protagonista de verdade. E entender esse ponto é o que separa quem acha que a venda milionária foi sorte, ou puro hype de internet de quem entende o que realmente rolou. Alguma coisa destravou em 2025. O reserva vaiado virou o melhor do time numa temporada só. O que foi que mudou? A explicação preguiçosa é dizer que o talento simplesmente apareceu, que um dia o moleque acordou craque. Mas carreira não funciona assim. Promessa não vira protagonista por acaso. Quase sempre tem um técnico que enxerga a função certa para o cara, dá sequência e passa confiança na hora em que o jogador mais precisa. E no Vasco daquele período, teve troca de comando, teve mão diferente pegando o time. Foi aí que o Ryan ganhou um lugar fixo e uma confiança que ele nunca tinha tido antes. O resultado apareceu na bola, e apareceu em número grande, daqueles que fazem clube de fora abrir o talão de cheque de novo. E o nome por trás disso começa com o Fábio Carille e ganha corpo de vez com o Fernando Diniz. Com o Diniz, principalmente, o Ryan virou peça central do time. O primeiro gol internacional veio em maio de 2025, na Sul-Americana, num 3-0 em cima do Melgar. Depois vieram gols em clássico, contra Flamengo e Fluminense, daqueles que botam o nome do moleque na boca até do torcedor adversário. No fim da temporada, a conta era impressionante: 20 gols e uma assistência em 57 jogos. No Vasco inteiro, só o Vegetti fez mais. Ele foi eleito a revelação do Brasileirão, terminou artilheiro da Copa do Brasil com 5 gols e foi escolhido o melhor do time, pela própria torcida, a mesma que um ano antes vaiava. E o sinal mais claro de que ele tinha mudado de patamar veio de fora. O Vasco recusou 31 milhões de euros do Zenit, da Rússia. Naquele ano ele cruzou a linha de vez, parou de ser a promessa do Vasco e virou o protagonista do Vasco. Só faltava uma pergunta para responder. Tudo isso resiste longe de casa, na liga mais difícil do mundo? Porque a explosão de 2025 mudou o tamanho do Ryan, e o teste de fogo veio rápido. Rápido mesmo. E veio no lugar mais duro que existe para um atacante: o futebol inglês. Agora, quem assiste futebol há tempo já viu esse filme. Brasileiro jovem, caro, cheio de cartaz, chega na Europa e some. Então a dúvida era honesta: como esse moleque ia se sair logo de cara na Inglaterra, ainda por cima num clube fora dos grandes? A lógica diz que precisa de tempo. O cara tem que se acostumar com o ritmo alucinante da Premier League, o jogo mais físico, o idioma, a vida nova, a cobrança de uma torcida que não tem paciência. Tem brasileiro que custou caro e levou um ano só para entender onde estava pisando. Tem gente que nem isso. Foi para o banco e voltou para o Brasil encostado, com a mala cheia de promessa e o currículo vazio. Por isso, engrenar em poucos dias, num clube de meio de tabela, é coisa rara de ver. E foi exatamente o que o Ryan fez. Ele se ambientou na hora. E mais, puxou o time nas costas e fez uma coisa que nenhum brasileiro tinha feito naquela liga. Que coisa é essa? Segura mais um pouco. O Bournemouth fechou o negócio em janeiro de 2026. 35 milhões de euros no total, sendo 28,5 fixos e mais 6,5 em metas. A maior venda da história do Vasco da Gama. E o moleque caiu na Inglaterra já jogando. Estreou com uma assistência. Marcou na segunda partida, fez gol de novo, 3 dias depois contra o Everton. E aí veio o feito que ninguém esperava. O Ryan
marcou em 3 rodadas seguidas da Premier League contra Leeds, Crystal Palace e Fulham. Nenhum brasileiro tinha conseguido isso logo na primeira temporada na Liga. O Bournemouth terminou em 6º, se classificou para a Europa League e ficou invicto desde o dia em que o Ryan chegou. A torcida inglesa criou até apelido, o Ryanair, brincando que o time estava voando de Bournemouth direto para a Europa. E o The Athletic, que não é jornal de torcida, chamou ele de um dos atacantes mais temidos da liga. Tudo isso aos 19 anos, o que levanta a última parada dessa rota. E vestia a amarelinha numa Copa, nessa idade? E é exatamente onde essa rota toda desemboca, convocação para a seleção principal e, na sequência, a Copa do Mundo. Aqui o debate pega fogo de verdade, porque é fácil olhar para um pivete de 19 anos na nossa amarelinha, em ano de Copa, e torcer o nariz. Será que ele está pronto para isso? Será que não é cedo demais? Antes de cravar uma resposta, segura essa pergunta na cabeça, porque a rota que a gente acabou de percorrer muda bastante a conversa. E foi o Carlo Ancelotti que bateu o martelo. Chamou o Ryan aos 19 anos, para os últimos amistosos antes da Copa. A estreia foi em março de 2026, numa vitória por 3-1 sobre a Croácia, em Orlando. E em maio veio o nome dele na lista final da Copa do Mundo de 2026. Agora deixa eu te dar a minha leitura, e você me diz se concorda. Um monte de joia brasileira é vendida cedo, para amadurecer lá fora, longe da pressão de casa. O Ryan fez o contrário. Se formou inteiro aqui dentro do Vasco, debaixo da cobrança de um clube grande, e só atravessou o oceano depois de já ter virado ídolo. Isso é estrada rodada que a certidão de nascimento esconde. Por isso eu bato o pé. Ele chega nessa Copa mais pronto do que a idade dele sugere. E a nossa seleção deveria confiar mais nesse moleque do que costuma confiar em estreante de 19 anos. Pode ser que você ache que é cedo, que Copa não é lugar para teste. É um debate justo, mas a rota dele, parada por parada, mostra um moleque que já chegou rodado. E rodado, numa Copa, vale ouro. E é aí que entra você. A gente acabou de percorrer a rota inteira do Ryan, parada por parada, de São Januário até a Copa. Agora me diz, qual atleta você quer ver por aqui no próximo vídeo? Escreve nos comentários o nome do cara que tem uma rota que merece ser contada, que eu vou atrás, e aproveita para cravar. Você confia no Ryan para a Copa ou acha que é aposta grande demais? Tô te esperando nos comentários aqui no Rotas do Esporte.